Senhor presidente, senhores deputados, quero ocupar a tribuna nesta sessão de hoje para falar sobre a reforma do ensino médio que está tramitando no Congresso Nacional e ontem recebeu um parecer favorável da comissão mista, cujo relator é o senador Pedro Chaves, aqui do Mato Grosso do Sul, e também a informação é que o relator apresentou emendas ao projeto, fazendo algumas modificações. Nós participamos aqui da audiência pública que foi proposta pelo senador Pedro Chaves e também pelo presidente da Casa, deputado Júnior Mock. E nesta audiência pública, nós tivemos uma voz unânime daqueles que participaram, principalmente de professores, coordenadores pedagógicos, trabalhadores da educação que estiveram aqui, uma voz unânime contra esta medida provisória que faz mudanças no currículo do ensino médio. E, na verdade, a posição contrária é pela forma como está sendo feita essa mudança, pela forma e pelo conteúdo. Pela forma, porque uma mudança na educação dessa magnitude não pode se dar por uma medida provisória. Medida provisória, quando o presidente edita, ela já entra em vigor, já é lei. E aí o Congresso Nacional tem 120 dias para se manifestar. Se for contrário, a medida provisória deixa de existir, cai. Se o Congresso aprovar, aí efetiva-se então aquela medida como lei. Mas uma mudança na educação, vejam só, o presidente editou essa medida provisória em setembro e já está em vigor. E o que a gente vê? Os estados hoje, naquela dúvida, se eles vão fazer, já implantar essas mudanças para o próximo ano, ou se vão aguardar para ver como é que vai ficar ao final da votação da medida provisória, se terá mudanças ainda significativas no texto, como essas emendas apresentadas pelo senador Pedro Chaves. Então, é um absurdo o governo federal fazer mudanças no ensino médio dessa forma tão radical através de uma medida provisória. Medida provisória, ela deve ser utilizada pela Presidência da República quando se trata de uma questão emergencial. O país não pode aguardar, não pode esperar a tramitação normal de um projeto de lei. Então, edita-se uma medida provisória e ela já entra em vigor imediatamente. Agora, uma mudança na educação por medida provisória, sem um debate com a sociedade, sem um aprofundamento com os especialistas da educação, é autoritarismo, é arbitrariedade, é uma forma assodada e precipitada da parte do governo de querer mexer com a vida de milhões de estudantes brasileiros e com a vida de professores que atuam no ensino médio. Então, essa manifestação que teve anteontem em Brasília contra a PEC da maldade, que congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, mas ela foi também contra a reforma do ensino médio, desta forma como o governo está propondo. Então, eu disse que não podemos ser a favor de uma mudança por medida provisória, mas também porque o conteúdo dessa medida é extremamente polêmico, requer um aprofundamento, um debate mais amplo com a sociedade. A reforma do ensino médio que o governo pretende fazer, ele estabelece um período para o aluno cursar
a Base Nacional Comum obrigatória durante 1 ano e meio. Então, os alunos têm que estudar durante 1 ano e meio aquelas disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum. Depois, 1 ano e meio, o aluno escolhe o itinerário que ele quer percorrer, ou seja, ele vai escolher as disciplinas que ele vai cursar naquela outra metade do ensino médio. Se ele quer se aprofundar em matemática, ele vai escolher essa área da matemática. Se ele quer se aprofundar em ciências da natureza, ele vai se aprofundar nessa área. Se ele quer fazer já um ensino técnico profissional, ele vai então escolher qual que é a profissão que ele vai querer exercer e já vai fazer então a formação ali naquele 1 ano e meio do ensino médio. Então, o currículo deixa de ser amplo, como é hoje, e o aluno então, na segunda metade do ensino médio, só vai cursar aquelas disciplinas do interesse dele, e aquelas que ele escolher, né? Na avaliação que nós temos, isso abre um precedente para uma confusão danada, porque as escolas de ensino médio, elas vão definir quais são as áreas de conhecimento que elas vão oferecer para a comunidade escolar. A escola de ensino médio lá da Moreninha, ela vai dar a Base Nacional Comum e depois ela vai oferecer o ensino técnico profissionalizante. Se o aluno não quiser cursar essa parte, ele vai ter que escolher uma outra escola, sair lá da Moreninha e vir aqui no Hércules Maimone para cursar, por exemplo, Ciências da Natureza, que é o que essa escola vai oferecer. E eu fico perguntando, lá no interior do estado, em municípios pequenos, que tem 1 ou 2 escolas de ensino médio apenas, se essas escolas vão ter condições de oferecer todas as áreas de conhecimento para especializar esses alunos. E se a escola não oferecer todas, o aluno vai ser obrigado a fazer aquilo que aquela escola oferece. E um currículo pela metade, uma formação, né, insuficiente. O ensino médio não é para especializar ninguém. O ensino médio faz parte da educação básica e deve oferecer uma formação mais ampla, generalista. E a especialização, o aprofundamento, vem no ensino superior. É lá que o aluno escolhe qual é a profissão, qual é a área profissional que ele vai se especializar. Então, nós temos uma mudança polêmica, uma mudança que vai causar muitos transtornos na organização da rede das escolas de ensino médio, e não podemos permitir que o Congresso Nacional aprove essa medida provisória desta forma. Inclusive, porque para a implantação das escolas com essas áreas específicas de formação, o governo vai ter que apoiá-las com recursos financeiros para que possam ter biblioteca, laboratório de informática, laboratório de física, química, biologia, vai ter que ter refeitório, porque os alunos vão ficar em tempo integral na escola, e o governo vai garantir esses recursos para essas escolas, né, funcionarem em período integral e com as áreas específicas de aprofundamento. Então, é uma situação extremamente complexa, os professores estão inseguros, insatisfeitos, muitos professores temem que a sua vida funcional seja toda ela desorganizada, porque ele vai ter que deixar de atuar numa determinada escola e ir buscar sua lotação em outra escola. Então, nós consideramos um absurdo, um comportamento autoritário do governo Michel Temer, quando propõe, por medida provisória, uma mudança tão importante no ensino médio. Todo mundo sabe que o ensino médio precisa passar por mudanças. Nós temos problemas no ensino médio, mas o problema principal do ensino médio não está no currículo,
mas está na organização das escolas, na falta de uma infraestrutura adequada, de condições satisfatórias para o ensino acontecer, está também na motivação dos professores, na metodologia muitas vezes empregada nesse ensino, nas condições socioeconômicas dos alunos. Quando se fala, os alunos abandonam o ensino médio porque o ensino médio é desinteressante, por conta do número de disciplinas, hoje é 13 disciplinas, é uma avaliação muito simplista, né? Muito simplista. Então, nos preocupa muito, e eu ouvi aqui durante a audiência pública que nós fizemos, os dirigentes das entidades sindicais da área da educação pedindo para o senador Pedro Chaves devolver a medida provisória. O Congresso Nacional deveria devolver para a Presidência da República essa medida provisória, e se quer mudar o ensino médio, faça um projeto de lei para tramitar normalmente, calmamente, né, para as escolas discutirem, os especialistas discutirem, aprofundar o debate e fazer uma mudança que, de fato, venha ao encontro dos interesses da sociedade. É uma volta ao passado, aquele antigo ensino profissionalizante falido, que faliu no Brasil, né? E eles estão querendo voltar para atender o quê? O capital, né? E hoje o senador Pedro Chaves deu uma entrevista no Bom Dia Brasil, até assisti, e ele confirmou o que eu estou falando aqui. Ele falou, não, nós precisamos preparar o jovem para o mercado de trabalho. O que é isso? Preparar o jovem pobre, filho do trabalhador, que estuda na escola pública, para trabalhar precocemente, com uma formação pela metade, capenga. Agora, o filho do rico, ele não vai ser formado para o mercado de trabalho, não. Ele vai ser formado nas melhores escolas, com um currículo mais amplo, uma formação sólida para ser patrão, para ser o dirigente na sociedade, né, para ocupar cargos públicos. Agora, o filho do pobre, ele vai estudar lá um ensino médio, né, capenga, mequetrefe, aí ele escolhe uma profissão e vai já para o mercado de trabalho como mão de obra barata. É isso que está por trás desse ensino médio que o governo está propondo. Está propondo um retrocesso, né, um empobrecimento, né, do currículo daquele jovem que estava sonhando aí, nesses últimos anos, no governo Lula e Dilma, sonharam, né, em galgar espaços mais elevados na sociedade. Por exemplo, jovens de famílias pobres do ensino médio que estavam já fazendo, se preparando para a universidade. Por quê? Porque tem o ProUni, porque tem o FIES, porque tinham condições de entrar pelas cotas nas universidades públicas. Os negros, os índios, os pobres, já estavam ocupando esses espaços nas universidades, indo para o exterior, no programa Ciência Sem Fronteira. Agora, tudo isso cai por terra, esses programas estão sendo reduzidos, o governo está limitando o acesso dos jovens às universidades e agora quer um ensino médio de pouca qualidade, um ensino médio, né, com uma formação sofrível, né, preparando o jovem para o mercado de trabalho. Um absurdo, essa reforma não pode passar. E aí eu quero fazer um apelo aqui à secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, porque eu estava lendo aqui na imprensa que a Secretaria de Educação já vem preparando algumas escolas para implantar o ensino médio nesses moldes propostos pelo governo. Eu sugiro à Secretaria de Educação para suspender a implantação desta mudança do ensino médio, por dois motivos. Primeiro, porque a medida provisória ainda não foi votada, ela está recebendo emendas. A previsão é que o Congresso Nacional se manifeste em março do ano que vem, quando já começaram as aulas. E ninguém sabe como é que essa medida provisória vai chegar ao final, se como o texto original ou se modificada por muitas emendas.
Então, o governo do Estado aqui, a Secretaria de Educação, ela pode fazer mudanças. O ano letivo vai começar em fevereiro e depois em março aprova a medida provisória com mudanças, com grandes modificações. Então, eu acho temeroso a Secretaria de Educação do Estado já fazer mudança no ensino médio, sendo que a medida provisória vai ser votada em março. Permita a parte. Segundo, senhor deputado, já vou conceder a parte. Segundo, porque essa medida provisória vai causar uma desorganização na rede pública de ensino, na lotação dos professores e também no oferecimento, na oferta das áreas específicas de conhecimento. E por isso que eu estou fazendo um apelo aqui, deputado professor Rinaldo, líder do governo, para que a Secretaria de Educação, ela reveja a sua posição de já fazer mudança no ensino médio agora, porque essa medida provisória vai ser votada em março e poderá sofrer modificações, né? E vai causar uma desorganização. Imagine se a medida provisória for rejeitada, né? E vai ter que desfazer aquilo que for feito agora. Eu acho importante que um deputado, né, da base do governo possa levar para a Secretaria de Educação essa preocupação, né? Porque eu estava vendo aqui na imprensa ontem, né, a Secretaria já fazendo aqui mudanças, propondo aí 12 escolas, né, para implantar essa reforma do ensino médio. Eu acho precipitada essa medida, né, da Secretaria de Educação do Estado. E lembrando também que o Senado Federal, ele fez uma enquete para saber o que as pessoas pensam da reforma do ensino médio, e olham só, 72 mil pessoas foram contra, entraram lá e votaram contra, e apenas 4 mil foram a favor, 4 mil. Então, 72 mil pessoas contra, 4 a favor. No mínimo, o governo tem que repensar, né, essa medida provisória. No mínimo, o Senado, comissão especial, deveria devolver para o governo para uma avaliação mais aprofundada dessas medidas que estão sendo tomadas. Então, fico muito feliz de contar aqui com o apoio do deputado Onevan, né? Muito feliz de contar aqui com a base do governo, para que nós possamos sensibilizar a Secretaria de Educação, não se precipitar, esperar mais um ano, né? Vamos fazer uma avaliação melhor para depois mexer com as escolas de ensino médio.